o Senhor mais uma oração. Não se permanhar. Vamos orar junto com ela aqui. Pai, Deus glorioso, Deus santo, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez em tua presença, Pai, nos colocamos já nessa entrada da noite, Senhor, nesse culto aqui, meu Pai, te agradecemos, meu Senhor, esse momento de oração, Senhor, te agradecemos pelo culto, Senhor, que estará se desenrolando, meu Senhor, ao longo desses minutos, te agradecemos esta porta aberta, esta comunhão, esta graça, Pai, e assim continua, Deus, abençoa os nossos irmãos, os que estão nos seus lares, a vitória, Senhor, meu Deus glorioso, repreende a enfermidade, sabemos que há muita luta em nós, Senhor, há vários irmãos e irmãs, Senhor, familiares, enfermos, rogamos graça, Senhor, a cura divina, a libertação, rogamos, aleluia, em nome de Jesus Cristo, Pai, Tu és Deus poderoso, Deus bondoso e Deus santo, e nós rogamos a Ti, Pai, a vitória contra a enfermidade, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Pai, prospera o caminho de meus irmãos, da vitória dos seus lares, dos seus casamentos, das suas finanças, meu Pai. Oh, Senhor, abre portas, Senhor. Sabemos que aonde Tu bota a Tua mão, meu Deus eterno, o inimigo não pode tocar. E repreendemos o inimigo de nossas almas, Pai. No nome de Jesus, e a Ti suplicamos vitória, Senhor. Testemunho firme, fiel e inabalável da Tua graça, do Teu poder nesta noite, em nossas vidas, em nossos lares, aqui na igreja, Pai. E nós te agradecemos tudo, meu Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Vem sentar na igreja, irmão Sérgio, para estar louvando o Senhor com 2 hinos da harpa para a igreja. Paz, Senhor, dos irmãos. Vamos cantar em 217. Talvez não seja muito conhecido, mas é para ficar conhecido. Vamos cantar aí. Dó maior. Dó? É. Jerusalém divina, visão de paz e honra, de Cristo Santa Esposa, radiante de esplendor. Tens fontes cristalinas, são vivos teus altares, e os anjos aos milhares descende ao redor. Mansão do Rei bendito, são 12 as tuas portas, que sempre são transpostas por seres imortais. Teus livros têm escrito os nomes dos remidos, em Ti serão ouvidos os hinos celestiais. Teus santos moradores, glorioso canto, proferem ao Deus santo, que já lhes perdoou. Entoem louvores a Cristo, qual Cordeiro, que manso no madeiro, por eles se imolou. Aos mesmo Cristo amemos, ao mesmo Deus temamos, nós que por fé andamos, levando a sua cruz, e prontos iremos os teus umbrais passados, e o gozos preparados na glória.
Não é tão difícil, né? Vamos ver uma dúvida específica. 210, já que estamos aqui pertinho. Eu vou caminhar muito. 210. Emílio. Ele sempre fala, mas eu não ouvindo às vezes, né? Ou dizemos que não ouvimos. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso eu te quero ouvir. Eu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. O bendito teu nome eterno, que tu falas a quem estudar. Em saúde repouso pleno, e alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo as palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. O bendito teu nome eterno, que tu falas a quem estudar. Em saúde, repouso supremo, que alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço as palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. Em saúde e repouso supremo, que alegria e paz eterna. Deus glorioso, Deus eterno, Pai. Deus misericórdia e graça. E no anterior falado de 12 portas. E a Nova Jerusalém tem 12 alicerces de pedras preciosas. Essas mais lindas aí que aparecem, às vezes na televisão. Esse dia apareceu um diamante azul, 130 milhões de reais. Um anel pequeno, uma peça, foi achado não sei aonde, nas Arábias da vida aí, e foi vendido em um leilão, uma peça azul. Muito bonita a imagem, né? E lá não será uma pedrinha, irmãos. A Nova Jerusalém, ela tem 2.000 quilômetros e um quebrado em cada lado. E os alicerces terão 12 pedras preciosas. E as portas que o hino cita aqui, o 207, são 12 as suas portas, serão grandes pérolas. Que tamanho serão essas pérolas, irmãos? Não sabemos. As que são ali na ostra, é uns objetos desse tamanho. Mas na Nova Jerusalém, irmãos, imagina que coisa tremenda será. 12 portas, 13 em cada lado. O nome dos apóstolos. E nos alicerces, o nome das 12 tribos de Israel. Tudo, irmãos, por Deus é organizado. Tudo tem um significado. E lá, na eternidade, nós entenderemos por quê, né? Esse conjunto de coisas tremendas que os nossos olhos aqui já se maravilham aqui. A Nova Jerusalém terá ruas de ouro, terá rios que parecem diamante, e a gente, como eu falei, um diamantezinho pequenininho, uma coisinha desse tamanhozinho, 130 milhões de reais, irmão Sérgio. Imagina o quanto vale o céu. O céu vale, meus irmãos, o sangue do Cordeiro. Quando falamos em valores, alguém perguntar, tem um valor? O sangue do Cordeiro. Às vezes a gente pergunta, mas não tem valor, tem. O céu tem um valor e tudo que está lá tem um valor. O sangue
do nosso Senhor, que foi derramado, não lá, foi derramado ali em Jerusalém, no Monte da Caveira. Ali aquele sangue tem um valor que só a eternidade, irmãos, revelará. Agradecemos a Deus por isso. Quero convidar a irmã Nelly, uma palavra introdutória e também uma oração para a igreja. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Também convidamos a igreja para se colocar em pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer a leitura em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 até o 5. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por nós podermos estar essa hora, Pai, na Tua presença, Pai, para te louvar, te agradecer, meu Senhor, pelo Teu grande amor em nossas vidas, Pai. Muito obrigada por nós podermos estar aqui na Tua presença, Pai querido, Pai de amor. Abençoa aqueles também que não puderem estar aqui hoje, Pai. Abençoa todos que estão aqui, Pai. Tu conheces cada necessidade, Pai. Vem com providência em cada necessidade de cada um, Pai. Continua abençoando, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus glorioso, Pai. Deus bendito. Aleluia! Meus irmãos, já estaremos nos apresentando. Quem é que nos consola, meus irmãos? É o Espírito Santo. Ele nos consola para nós consolar. Ele sempre pode ter alguém mais fraco que nós na fé, e aí não é para nós pisar em cima, é para nós orar, jejuar, consolar. Vem pela oração e vem pelo Espírito Santo. Mande-lhe conosco, o Ronaldo, a irmã Hilda, a irmã Cleusa, a irmã Yara, a irmã Marilene, a esposa Modeste, nosso irmão Sérgio, o pastor Omar, nosso irmão evangelista Ricardo Capello, que estará daqui a pouco ministrando a palavra do Senhor. Vamos erguer as nossas mãos e vamos dizer juntos: sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. A minha vida, eu posso te sobrar com a do Senhor. Jesus já transformou, eu posso te salvar com a paz do Senhor. Ele me ama em todo o coração, demonstra o teu sorriso e aperte a minha mão. Ele me ama
Nosso irmão está louvando os seus 2 hinos. E já no primeiro hino, vamos servir ao Senhor os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor Jesus. Deus bendito. Glória a Deus, aleluia. Glória, aleluia. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso pastor Márcio, né? Está na frente do trabalho, e também o nosso irmão Fabio, né? Glória a Deus. E também já esteve na frente do trabalho aqui conosco, foi uma bênção nas mãos de Deus, né? Eu vou tentar cantar um hino que eu estou aprendendo. Se eu errar alguma frase, eu vou me perdoar. Está chegando a hora dessa trajetória que termina. O cumprimento da história será na glória quando ele voltar. Igreja, o céu vai se abrir, nós vamos ouvir Jesus Cristo falar. Tudo está preparado, o momento é chegado, eu vim te buscar. Emoção no meu coração, somente em pensar. A igreja entrando na glória, cantando bem alto, grande é Jeová. Vem, cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu lar. Segura firme em minhas mãos, porque ao meu Pai eu vou te apresentar. Conflitos e guerra, vou bater na porta, mas não vai abrir. Os homens vão morrer de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Somente em pensar. A igreja entrando na glória, cantando bem alto, grande é Jeová. Verei o cordeiro bendito, dizendo bem-vindo ao seu lar. Segura firme em minhas mãos, porque ao meu Pai eu vou te apresentar. Conflitos e guerra, vou bater na porta, mas não vai abrir. Os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro, mas infelizmente é tarde demais. Aleluia. Oh Deus. Aleluia, Senhor. Eu acho que a irmã Hilda canta o segundo, em meu lugar aqui, irmã Hilda. Vem cantar, irmã Hilda. Pode cantar o teu nome. Aleluia. Deus bendito. Deus glorioso. Deus, né? Salve a igreja do passeio. Fino companheiro do caminho, sua presença eu sinto logo ao teu
Santo Deus da glória. Não, isso é a irmã Yara. Um hino, a irmã se dispõe. Pode ser? Hino da harpa. Se quiser tirar o microfone, ele pode tirar. Salve os irmãos na paz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Santo e maravilhoso és tu, Senhor. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocava. De madrugada estava orando, senti que alguém me tocava. Olhei pra ver quem era o anjo do Senhor. Olhei pra ver quem era o anjo do Senhor. Eu vi o varão com espada de fogo. Eu vi o varão com espada de fogo. Tinha fogo nas mãos, tinha fogo no céu. Tinha fogo nas mãos, tinha fogo no céu. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Me dê a minha bênção pra depois subir. 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 Aleluia. Deus bendito, Deus santo, Deus da glória, Deus eterno. Ouviu o pastor? Aleluia. O pastor Machado falou, né, de um avivamento começando pelo individual, não pelo coletivo. E a gente que é assembleano, né, o avivamento no sentido externo, quando a igreja se reúne, sempre foi marcado pela manifestação de línguas, profecias, revelações. Nas últimas 2 gerações, 3 gerações, irmãos, a gente já tem uma caminhada, não quiseram, não desejaram, tiveram medo. Eu conheço alguns que preferiam não ter revelação e profecia porque havia problemas particulares, então era melhor não ter alguém que Deus pudesse usar. Incrível dizer isso para vocês, mas ali em Porto Alegre eu fiquei 22 anos e tinha esse problema. Então é melhor não ter esse avivamento. Porque avivamento, irmãos, vai ser dom de línguas, vai ser revelação, vai ser profecia. E nas nossas casas vai ser o quê? Vida santificada, oração, jejum. Mas na igreja essas coisas se acrescentam da manifestação do Espírito Santo. E às vezes eu me lembro de uma pessoa, logo quando eu cheguei aqui na central, alguém estava glorificando a Deus em língua. E a pessoa do meu lado virou a cara. Nem sei quem é. Ficou constrangida, uma irmã ficou constrangida, braba. E eu fiquei ali olhando e vendo e ouvindo aquela cena, sabe? E orando pela pessoa: Senhor, dá entendimento, Senhor.
abre o coração, abre a mente. Aleluia! Não sei Oh, se glória. na caminhada, seja se vai 12 anos, se essa pessoa nunca mais vi depois, mas me chocou ali de ver a pessoa trancada, não querendo, não explicitamente, mas pela maneira como ficou o semblante, e enfim, né, porque havia um monte de pessoas pulando ali do lado e tanto, e a gente olhando aquilo, meu Deus, né, para onde nós vamos? E onde nós chamamos, nosso pastor falou em avivamento no individual. Ele é coletivo, mas se não houver em cada um de nós, na nossa casa, no trabalho e aqui na igreja, irmãos, não vai haver. Não vamos ser, como é que se diz, tolos até de achar que o avivamento não tem um preço. Ele é lá em casa, na vida santificada, na vida de jejum, de oração, de leitura da palavra, muitas vezes levando um tapa na cara, ou dois. E na igreja, irmãos, avivamento, a gente que é evangélico, assembleando, ele implica em revelações, o dom de línguas, profecia. O próprio apóstolo Paulo fala. No ano passado eu tive uma conversa muito dura com meu irmão de sangue, o Jorge, que no momento eu coloco ele como desviado. E até orei por ele aqui hoje já. O Jorge é contra o dom de línguas, porque alguém profetizou para ele, junto com a filha dele, num culto em que a minha sobrinha estava fazendo coisas erradas, e o Jorge ficou magoado com o profeta. Só que, infelizmente, a minha sobrinha estava fazendo coisas erradas. E fez mais ainda ao longo daquele período ali da década de 2010, 12 e 14. Nós acompanhamos, somos familiares, as informações chegam. E foi uma coisa, e ele não cedeu. Não era profeta a pessoa que falou, não, irmão. A pessoa falou, aconteceu tudo que não quis aceitar, e obviamente a filha, que também não quis aceitar, porque Deus estava falando para mudar o curso, fugir do pecado que estava vindo. E o pecado é grave, e não é um, é mais de um. Mas aí é uma coisa familiar, que a gente demandaria tempo. Mas eu quero dizer para vocês, encerrando, irmãos, muitas vezes coisas não acontecem porque nós mesmos impedimos. E aqui eu digo para vocês, a gente vê e às vezes, não, revelação e profecia, imagina, eu chego meio erradinho ali na porta, a minha cara não mostra nada, mas e o meu coração? E as minhas atitudes fora daqui, irmãos? Então, por isso que muitas vezes, avivamento, além da manifestação dos dons de línguas, revelação e profecia, vida santificada. É uma vida de alguém que luta contra o pecado, e pelo Espírito Santo, que a irmã leu no versículo aí de 2 Coríntios, irmãos, quem faz nós vencer os pecados do dia a dia, quem nos dá vitória, é o Espírito Santo. Glória a Deus. Se nós dermos valor e dermos oportunidade, o Espírito Santo vai nos dar vitória. Mas na caminhada haverá problemas. E muitas vezes nós olhamos os problemas, né, e, poxa vida, e esse meu irmão, que é um ano mais novo que eu mostrei para ele ali em 1 Coríntios, irmão Ricardo. Buscai primeiro o dom de profecia. Buscai depois o dom de revelação. Mas lá no fim do capítulo 13 diz, não proibais o dom de línguas. O próprio apóstolo Paulo, que fala que busca em primeiro profecia e revelação, no caso, quem olha ali diz, não, Paulo está condenando o dom de línguas. Paulo não estava condenando. Busca aquele que é melhor. Deus definiu isso ali pela voz de Paulo. Profecia, revelação. E lá no final, não proibais o dom de línguas. Irmãos, alguém disse para mim um dia, quem fala em língua, irmão, seja egoísta. Eu ouvi isso. Aqueles que falam em língua são egoístas, então calem-se, porque é só Ele e Deus. Mas eu digo para vocês, eu estou aqui por causa disso. Eu vi várias pessoas falando língua estranha. E quem saiu da terreira sabe qual é o espírito que estava lá. E aquele dia, essa semana partiu o segundo, o que estava na minha direita, o Pedrinho Filipe Costa já partiu há mais tempo. Essa semana partiu o irmão Paulo, 91 anos. Eles estavam um no meu lado e outro no outro. E eu cheguei, dobrei o joelho do lado deles. Depois eu fui saber o nome deles. E eles falando em língua estranha e dando glória a Deus numa altura que dava para ouvir lá na Neuza. Para você ter uma ideia do tamanho da distância. Esse partiu agora essa semana, irmão Paulo. E aquilo ali, irmãos, eu fui para casa, cheguei para ela e disse, aquilo ali me atordoou para o bem, irmãos. A presença, eu não sabia o que estava neles. Mas tinha algo neles que não era mentira. Eu não via, mas eu ouvia
E a cara deles, irmãos, era uma cara diferente daqueles que eu via do outro lado. Então, irmãos, eu vou fazer o que o Paulo disse: busca a profecia, busca a revelação. E não proibais dom de línguas. Como é que é o proibir, irmão Sérgio, hoje? É virar a cara para o irmão que está fazendo. É virar a cara. Eu vi isso várias vezes. Aqui mesmo na Central. Não foi em Porto Alegre só. E na Central eu já vi gente fazer isso. Eu vi um obreiro nosso descer e falar com uma pessoa que estava falando em línguas estranhas. E isso é muito duro para mim, sabe? Foi uma quarta-feira. E eu pensei, essa pessoa não vai fazer isso. E fez. Censurou aquela pessoa que estava falando em línguas estranhas. Nunca mais veio na Central. Faz 2 anos isso. Na verdade, eles deveriam orar para ter intérprete de língua, né? Tem que ter paciência. Tem que orar. Não, porque geralmente a maioria fala em línguas e não interpreta. Mas aí cabe a nós, que temos, vamos dizer, um discernimento, orar. Pedir a Deus que haja a revelação em línguas, alguém interpretando línguas. Isso quer dizer que não é aquele que está falando em línguas, é eu que tenho que ter mais amor e orar ao Senhor e pedir: Senhor, interpretação de línguas. Lá no Canadá, uma vez, uma irmã se levantou em línguas e uma outra em revelação. Revelação em línguas estranhas e uma interpretando. É lindo, irmãos. Aí é os 3 juntos, é revelação, línguas e profecia. Mas às vezes, alguns de nós, ou por não ter informação, ou por ter uma formação, irmãos, já aprendendo no assunto, falar um pouquinho mais, trancam os outros. Aí as pessoas, mas por que não tem mais grandes avivamentos e coisas? Porque nós trancamos o Espírito Santo. Porque a irmã leu ali, quem consola, irmãos, não é nós, é através de nós, mas é uma força que vem do céu, nós chamamos de Espírito Santo. Aleluia! E esse é quem dá o verdadeiro consolo. Esse entra no coração do Sérgio, da Nelly, do Márcio, e penetra lá na divisão interior da medula e de todos os nossos ossos e traz aquilo que está no nosso coração para Deus. E Deus, na misericórdia dele, nos dá vitória, irmãos. Porque nenhum de nós, se não tivesse a misericórdia de Deus, nenhum de nós estaria indo para o céu. Todos nós estaríamos sendo levados para o inferno. Mas aí nasceu Jesus. Deus permitiu que nascesse, mas tudo obra do Espírito Santo. O Senhor Jesus só começou a fazer a obra da salvação depois de quê? Quando desceu as águas e o Espírito desceu sobre ele. Ele fez a obra com o Espírito Santo. Lá, quando a Bíblia começa, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Lá, o Espírito Santo já estava lá, naquela terra que era sem forma e vazia. Não sabemos que ano é isso. É para trás. Talvez milhões de anos, talvez 1000 anos, não sabemos. Mas o Espírito Santo estava lá. E irmãos, dos 3, Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que nós entristecemos com mais facilidade, a própria palavra diz, é o Espírito Santo. Não é só com pecados que nós entristecemos o Espírito Santo, é muitas vezes com a falta de amor. Porque quem chega diante de nós, a maioria chega no linguajar gaúcho todo estropiado. Todo estropiado. Nós mesmos, quando chegamos na igreja, eu mesmo cheguei na igreja cheio de feitiçaria. Falei aqui para vocês, eu vi o meu futuro em cartas e conchinha. Quando eu olho para trás, não acredito nisso. Eu, com 60 anos, querendo ver o meu futuro em conchinha. Aonde o absurdo que o ser humano que não conhece o Espírito Santo, não conhece a palavra chega. Aí, um lá bota uma carta lá, tira lá umas cartas lá, tem um monte de figura ali, aí aparece uma morte com uma foice lá, um esqueleto com uma foice, o pessoal fala um monte de bobagem, e a gente sai falando um monte de bobagem por tudo, querendo dar aquela porcaria. Mas é assim que era. Mas o Espírito Santo, terminando, meus irmãos, senão a gente vai longe, o irmão Ricardo da pregação, irmãos, o Espírito Santo. Vamos ser mais amáveis com nós mesmos. Vocês mesmos, não é com vocês aqui. É para alguém que talvez esteja perto de vocês. Não proíbam a manifestação dos dons. Seja revelação, profecia, seja línguas. E não só esses, né? A fé, sinais de prodígios e maravilhas. Muitas vezes Deus não cura porque nós proibimos Deus de fazer sinais, prodígios e maravilhas. Como é que nós trancamos Deus? A nossa incredulidade, irmãos. A nossa dureza de não crer naquilo ali. Ah, mas é difícil. Claro que é. Imagina Deus curar um câncer do nada.
Alguém no hospital morto lá, desenganado, de repente começa a caminhar e trabalhar, estudar e fazer a sua vida. Mas aí nós temos que crer, irmãos. E junto com a crença, um coração bondoso, um coração amoroso. Claro, sempre com discernimento. Sempre olhando que pode estar um filho das trevas sendo usado por Satanás para armar para nós. Pode. Mas sempre, irmãos, porque a gente vendo algumas coisas que a gente vê na igreja, eu digo para vocês, a gente está aqui, irmão Ricardo, por misericórdia do Senhor. A gente que é obreiro, que é pastor, que é evangelista, que é presbítero. Se a gente vai dar bola para o que a gente vê e ouve, irmãos, não é fácil. Irmão Sérgio, mais um lindo de louvor ao Senhor, e depois o nosso irmão estará ministrando a palavra do Senhor. Eu acho que eu flanchei aqui, mas tranquilo que eu já pego. É o lado. Opa, esse aqui. Tão pesado. Não. Apertei. Esse ficou. Agora regula o outro. Aí. Tá bom. Acho que é 211. 211. Estou engatilhado aqui. Toma aí, Mário. Oi? Toma. Vem enquanto Deus se chama e tu sentes seu amor, pois do céu poder derrama pra salvar o pecador. Venha Deus, a Jesus, entregar teu coração. Nossos anúncios são simples. Amanhã culto
Das irmãs do ciclo de oração, elas ali na central, a partir das 20 horas. Sábado aqui ensaio às 18h30 e culto público às 19h30. E mais alguma coisa de missão já passou, né? A vigília, agora sábado, ali na central, a partir das 11 horas. Estará pregando o pastor Tiago ali da, acho que Bonfim. Tiago Vargas, não é? Vila Rica, da Vila Rica. A Bonfim faz parte. Haverá então uma vigília, sábado à noite aqui na central. A vigília distrital. Isso. Quero convidar aqui o pastor Osmar, estará orando, e o irmão Sérgio, o irmão Ricardo Rabelo estará ministrando a palavra do Senhor. Ó, Sérgio, vou ter teu nome. Tu tem que... Oramos, Senhor, Deus Pai bendito. amado, Santo, Deus santo, Deus glorioso, Deus eterno. Deus bendito. A tua palavra, Senhor, e nós, Senhor, precisamos Deus santo, Deus eterno. nessa noite, Pai, peço Oh, Deus glorioso. por Senhor Jesus, Aleluia. que agora, Senhor, nos entrega, Senhor, a Deus Deus pecado, Senhor, que tem para nós. Amém. Deus bendito. Graças a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Não podem tomar assento? A leitura da palavra do Senhor, sentados mesmo. Graças a Deus. Quero estar lendo com os irmãos em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 12. O pastor Márcio, pastor... É uma alegria estar aqui nessa noite, o evangelista Osmar também. Deus. Companheiros, graças a Deus. Hebreus 4:12. Deus bendito. Deus Hebreus glorioso. 4, versículo de número 12. Vamos encontrar. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Glória a Deus. Deus Graças a Deus. Nessa noite eu quero estar compartilhando com os irmãos esse versículo. E hoje eu vim, né? Estava pensando, né? Um dia muito cansativo hoje, né? Muito corrido, mas a gente vem, né? Pela misericórdia do Senhor. Mas eu fiquei muito animado, né? De chegar aqui. Eu fiquei meditando os irmãos aqui, mesmo hoje um dia mais frio, né? Mas nós viemos para nos alimentar da palavra do Senhor. Né? Amém. Glória a Deus por isso. Se a gente fosse depender só de dias melhores, né? Com melhores condições de tempo ou de outra situação, a gente espiritualmente a gente estaríamos, né, definhando, né? E esse é o entendimento que a gente não pode perder, né? Não pode se esquecer. A gente precisa, necessita, em todo momento, aprender, né? Aprender a conhecer a palavra do Senhor. Se todos tivessem esse entendimento, tenho certeza que muito menos nós todos erraríamos, né? Muito menos. Então é necessário, né? Mesmo num dia, seja ele qual for, todo momento é tempo de buscar o Senhor, né? Deus bendito. Seja o tempo que for. Senão se a gente for só depender de condições favoráveis, né? Nós nem sairíamos de casa, né? No verão, está fazendo 40 graus, está muito quente, né? Vou ficar em casa. Na igreja não tem ar-condicionado, só tem um ventiladorzinho lá que
mal faz um ventinho, não vou ir na igreja. Aí chega no inverno, é muito frio. E assim vai, né? Mas todo o tempo nós necessitamos, né, em buscar o Senhor, nos fortalecer. Glória a Deus. Graças a Deus. E eu fiquei pensando, pastor Márcio, que tenho certeza que muitos gostariam de ter essa rica oportunidade. Deus bendito. De estar aqui, nesse lugar. Deus não bendito. é em outro. Nesse lugar seria o suficiente para uma alma sedenta. Aleluia. Oh, glória. Glória ao Deus vivo. Para uma alma faminta. Aleluia. De Deus. Oh, glória. Esse culto aqui seria algo extraordinário. Deus bendito. Muitas vezes a gente cria expectativas, né, grandiosas, que Deus só vai operar nos grandes cultos ou numa pregação renomada. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, se a gente tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, aleluia. Deus E o grão de mostarda pode ser esse culto de hoje, nessa noite, nesse lugar, né? Nessa casinha humilde, mano, simples, aleluia. Mas está aqui a presença do Senhor. Aleluia. E se nós cremos, nós vamos sair daqui vitoriosos, né? Abençoados, cheios de Deus, Aleluia. Oh, cheios glória. do Espírito de Deus, que é o que Glória a nós Deus, necessitamos, é o que nós precisamos, né? Para nós estarmos em pé, para nós estarmos, né, na presença de Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então, esta é a oportunidade que o Senhor está nos dando hoje. Oh, glória. Aleluia. Às vezes a gente espera muitas coisas, mas essa é a oportunidade que o Senhor está nos dando hoje, nesse momento. Então, agarre com todas as tuas forças, né, a tua bênção, a tua vitória nessa noite. Que o Senhor, Ele é conosco. Aleluia. Ele é conosco. Aleluia. Deus, já é uma grande vitória, irmãos, nós chegarmos aqui hoje. Isso é uma grande vitória. Então, nós temos motivo de glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Porque Ele é bom, Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu trabalho na escola e todos os dias eu convivo com diversas e variadas problemas e dificuldades que eu acompanho na vida das pessoas, né, das famílias, na comunidade, e a gente percebe, né, o que é a falta de Deus, né, na vida do indivíduo, da pessoa, ela faz. Eu fico pensando, né, porque a gente ouve relatos, né, de vidas, de famílias, que às vezes a gente fica até com dificuldade de acreditar de algumas situações que acontecem. Mas aí a gente vê, né, a necessidade que o homem, né, necessita quando tem a presença do Senhor, a diferença que faz. Então nós somos bem-aventurados, irmãos. Você é bem-aventurado nessa noite e pode glorificar a Deus. Aleluia, porque tem te dado vitória, tem te dado saúde, forças. Glória a Deus, né? O pastor Márcio falou que 60 anos de idade o pastor tem? Passa novembro. Faz em novembro 60. Então é para glorificar. A gente tem irmãos aqui com mais idade, né? E se a gente vê que só a mão do Senhor para sustentar. Deus, né? Os irmãos com idade mais avançada estão ali, né, em pé, firmes, glorificando ao Senhor. Deus, né? Quantos que chegam nessa idade e já não tem nem forças mais, né, para se levantar. Deus glorioso. Mas Deus tem sido bondoso para com a sua igreja, né? Deus tem sido bondoso. Glória a Deus, irmãos. Então, eu não quero me estender nessa noite
mas compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos, que nós lemos em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais penetrante ou mais afiada, como está aqui na minha versão, mais afiada que qualquer espada, diz o escritor aos Hebreus, né? Mais afiada que qualquer espada de 2 gumes ou 2 fios. Aleluia! Né? Ô, glória! Ela é mais 2 fios, né? Mais afiada que uma espada de 2 fios. Isso significa que ela é penetrante. Ela é uma espada cortante. Uma espada que corta mesmo. Glória a Deus! Aleluia! Se corta, o que corta, ela faz marca. Não é assim? O corte faz marca. O corte não faz marca, irmãos. Glória a Deus. Faz marca, né? Cicatriz, disse Irmão Sérgio. E assim que a palavra de Deus é na vida do homem e da mulher que aceita a palavra de Deus. Aleluia! Ô, glória! Quando ela corta, ela deixa a marca profunda que nunca mais, Aleluia, meu Pai. que nunca mais se apaga. Como disse o irmão Sérgio, a cicatriz, que é uma marca profunda. E assim é a palavra de Deus. Alguém pode se afastar dos caminhos do Senhor, mas aquela marca profunda está ali. Ô, glória! Aleluia! É muito diferente de alguém que nunca ouviu nada sobre a palavra do que alguém que, mesmo distante, ele sabe, ele tem um temor lá reservado, porque ele sabe, ele conhece Deus. Ô, glória a Então Deus! a marca profunda. Então, mais penetrante, né? Mais cortante que qualquer espada. O escritor diz assim: qualquer espada, qualquer objeto cortante é mais penetrante, porque é mais profunda. Glória a Deus. E diz mais, além de ser mais penetrante, mais cortante, o escritor diz assim: ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Aleluia! Ô, glória a Deus! E aí eu fico questionando qual outro instrumento poderia ter essa habilidade, ter esse poder de fazer essa divisão entre alma e espírito. Pois a palavra de Deus, ela tem esse poder. Ô, glória a Deus! Aleluia! Ela tem esse poder de dividir alma e espírito. Alma e espírito. Aleluia. O escritor continua dizendo: juntas e medulas. E julga, além de tudo isso, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia! Ô, glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus. A mesma palavra que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E disse Deus, pela palavra de Deus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e versículo 3, diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Ô, glória a Deus! Aleluia! Deus poderoso, Deus. Aleluia. E no Gênesis 1, o Senhor, através da sua palavra, Aleluia! Ô, glória! Ele criou todas as coisas. Disse Deus: haja luz. Glória a Deus, Senhor! Deus. Aleluia! Glória a Deus. Haja separação entre águas e águas. Ô, glória! E tudo Ô, glória! sucessivamente foi sendo feito pela palavra de Deus. Aleluia! Ô, glória! Glória a Deus. Então, os irmãos, percebemos que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Pai. Que através da sua palavra, Ele criou
todas as coisas? Amém. Eu acho que você não É o entendeu Shaddai. porque eu ouvi poucos glória a Deus Deus. bendito. Deus. Aleluia. Um Deus que criou todas as coisas através da sua palavra. Glória a Deus, aleluia. É o Shaddai. Glória a Deus Deus. vivo. Então isso quer dizer, se Deus disse que você vai, você vai. Porque a palavra de Deus é poderosa. Oh, glória. Aleluia, Glória a Senhor. Deus. Então é esse Deus Todo-Poderoso Aleluia. que nós Glória. servimos. E através da sua palavra nós podemos ter a confiança. Aleluia. A confiança que nós vamos vencer Oh, glória, toda aleluia. e qualquer batalha. Glória a Deus. Aleluia. Deus bendito, Deus. Então podemos ter essa Deus certeza poderoso. nessa noite. Aleluia. Glória a Aleluia. Jesus. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar lendo com os irmãos Gênesis, no Gênesis capítulo 1. Primeiro livro. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olhem só, o Espírito de Deus, um espírito de movimento. Deus bendito. Versículo 3. Disse Deus, Aleluia. haja luz, e houve luz. Glória a Deus. Deus vivo. Aleluia. Glória, aleluia. Que coisa tremenda, maravilhosa. Oh, Disse Deus, haja luz, aleluia, Senhor. e houve luz. Oh, glória. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o Oh, primeiro glória a dia. Deus, aleluia. No versículo 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do Oh, firmamento glória. das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Versículo 9. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Aleluia, Pai. Aleluia. Versículo Oh, 11. glória. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos Oh, glória a Deus. produzam sementes de acordo com as suas Aleluia. espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Versículo 14. Disse Deus, haja luminares no Aleluia. firmamento do Oh, céu, glória. para separar o dia da noite. Sirvam ele de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para Aleluia, governar a Senhor. noite. Oh, Fez glória. também as estrelas. Deus os Glória, colocou no aleluia. firmamento do céu
para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Versículo 20. Disse também Deus, oh glória a Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, enchem as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Aleluia! Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. Versículo 24. E disse Deus, produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Versículo 29. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto Aleluia! dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Irmãos, Deus, podem aleluia! glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Senhor! Vocês podem glorificar o nome do Senhor pela sua palavra. Aleluia! Os irmãos, percebem, irmãos, que o Senhor Deus, Ele criou tudo, todas as coisas, pela palavra que saiu da sua boca. Glória a Deus! Ele não precisou de arquitetura, ele não precisou de engenharia, ele não precisou de construção, mas tudo ele criou, ele construiu Aleluia! pela palavra da sua boca. Deus bendito. Aleluia, Senhor! Glória a Deus. Glória a Deus. Todas as coisas. Isso é algo tremendo, irmãos. Isso é algo extraordinário. Maravilhoso. Aleluia! Todas as coisas. Vocês já viram grandes montanhas, né, que são algo espetacular? Quando a gente se depara diante do mar, quem já não foi na beira do mar e contemplou a grandeza de Deus e glorificou o nome do Senhor, né, se perguntando como um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que criou a grandeza do mar e todas essas coisas, o Senhor, Ele criou
com a palavra que saiu da sua boca. Disse Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, se o Senhor, através da palavra da sua boca, Ele fez todas as coisas, aquilo que Ele tem nos dito, Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Glória a Deus. Então, nós podemos ter essa certeza, essa confiança, e nós já temos tido essa experiência. Muitos, eu tenho certeza, ao longo desta caminhada com Deus, já têm visto a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Então, só no fato de nós estarmos com fôlego de vida já é algo extraordinário. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Já é algo extraordinário. Então, o que eu quero dizer nessa noite? Que tenha os irmãos a certeza. Oh, glória a Deus. Aquele que Deus bendito. nos Aleluia, chamou, Senhor. aquele que te chamou, Ele é fiel. Oh, glória. Aleluia. Para cumprir. Glória a Deus. Deus glorioso. Aleluia. Nós Oh, glória a Deus. estamos caminhando firmemente na esperança de um dia, Oh, glória. de um dia nos encontrarmos com o Senhor. Aleluia. Maranata. Santo Senhor. Maranata. Aleluia. Deus da glória, Pai. De um dia nos encontrarmos com o Senhor. No findar dessa caminhada, dessa carreira com Oh, Deus, glória a Deus. nós Aleluia. temos essa confiança de nos Aleluia, encontrarmos com Ele. Aleluia. Oh, glória. Isso nós confiamos pela palavra do Senhor que nos garante. Aleluia. Que aquele que Jesus disse que mesmo que esteja morto, Santo Senhor. viverá. Aleluia. Aleluia. Deus poderoso. Que mesmo que esteja morto, viverá. Oh, glória. Acho que Aleluia. alguém não entendeu o que eu disse. Deus bendito. Vai ser a vitória sobre a morte. Aleluia. Aleluia. Deus vivo, Pai. Glória a Glória. Deus. Glória a Deus. Grande Aqueles que já passaram pelo luto, pelo momento de ter que enterrar o seu ente querido, a dor de se separar, mas nós temos uma confiança, pastor, na palavra de Deus. Deus poderoso. Aleluia. Aleluia, Javé. Que um dia nós todos nos encontraremos Oh, glória a Deus. num corpo glorificado, Aleluia. É o Shaddai. Deus santo e poderoso. transformado Deus pela glória de Deus. E não é outra coisa senão a palavra de Deus Deus bendito. que nos garante essa vitória. Como disse o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 15, tragada foi a morte pela vitória. Deus Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Nós temos essa confiança, essa certeza. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus pela palavra. O Senhor Jesus, que o Evangelho de João, no capítulo 1, diz que Ele é o Verbo. No princípio era o Verbo. Aleluia, Pai. Ou na transliteração para o nosso idioma, no princípio era a palavra. Aleluia, E a aleluia. palavra estava com Deus. E a palavra é Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Oh, Deus. glória. Essa é a nossa certeza, irmãos. É a nossa confiança Oh, glória a Deus. de Aleluia. vitória. Aleluia. Que Deus nos abençoe, pastor Marcos. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a nós estarmos em pé e orando mais uma vez. Aleluia. Como é necessário nós
nos Oh, glória a Deus. fortalecendo na palavra de Deus. É a palavra que nos faz vencer todos os desafios diários, cotidianos. É nela que nós temos sabedoria para enfrentar as dificuldades dentro do lar. Aleluia. É porque ela nos dá sabedoria para nós lidarmos com a nossa família. Né? É ela que nos ensina a ter mansidão, a termos longanimidade, a termos compaixão. E assim que o crente ele vai vencendo. Vai aprendendo com a palavra que não é bom se irar. E aí a gente aprende que esse não é o caminho. Aleluia. Quando a gente tem um desafio, né, que se lança diariamente, momento de uma decisão, a gente vai para a palavra. Será que a palavra de Deus ela me instrui nesse caminho? E aí nós alcançamos vitória, né? O crente alcança a vitória. Eu quero então estar orando com os irmãos nessa noite, os irmãos que têm alguma necessidade. Alguma não, mas nós sempre temos. Se não é uma necessidade mais expressa, mais explícita, que é uma enfermidade, ou às vezes um momento de escassez, mas nós temos sempre uma necessidade, que é estarmos cheios de Deus. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, né? A presença do seu Espírito. Então oramos nessa noite, querido Deus, eterno Pai, nesse momento de oração, Senhor, queremos estar diante do Senhor, na tua presença, apresentando, Senhor, cada um dos teus servos, dos teus filhos, esta congregação na tua presença. Senhor, de abençoar os teus servos, as suas famílias, o lar, meu Deus, os familiares, meu Deus, os cônjuges, os filhos, meu Deus, de abençoar, derramar, Senhor, as mais ricas bênçãos dos céus, fortalecendo, Senhor, os teus servos, ó Deus Todo-Poderoso, quebra, Senhor, cadeias, correntes, desfaz, Senhor, todo embaraço, abençoa, Senhor, poderosamente esta congregação, Senhor, faça crescer, faça prosperar, abençoa, Senhor, meu Deus, poderosamente, para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Deus, aleluia. Deus eterno. Oh, glória, aleluia. O irmão Ricardo falou, né, de uma casa pequena, com a porta aberta. Comigo aconteceu, ali o Candará era 1 metro a mais para ali, Osmar e 2 para cá. Cabia 60 pessoas. Hoje o Candará é uma catedral, né? Escadaria para os casamentos, lindo. Candará. Mas eu entrei numa casinha assim, estava aberta, e bem desse jeito, perdido. E ali alguém falou a palavra, já falei para vocês, o meu primeiro hino é o 484. Imagina eu chegando todo estropiado. E houve um que morreu por meus crimes. Ali martelou bastante. E estamos com vocês até hoje. Amanhã à noite, culto do Elas, o círculo de oração, a partir das 20 horas, ali na Central. Sábado aqui ensaio às 18h30 e culto às 19h30. Acho que é isso, né, meu irmão? Então vamos orar, nos despedir. Senhor Deus poderoso, santo, Deus de glória e misericórdia, te agradecemos, Pai, pelas orações, te agradecemos pelos louvores, a tua palavra lida, a tua palavra ministrada, Senhor. Cremos na tua graça, na tua misericórdia e no teu poder. E assim nos leva, Senhor, às nossas casas, na unção e na graça do teu Espírito Santo. Guarda as nossas famílias, abençoa os nossos lares, abençoa também o trabalho de cada irmão, de cada irmã, e assim guarda todas em tuas mãos de poder. Nos dá vitória, repreende a enfermidade, anima o coração de cada um de nós, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. E assim todos que amam, guardam, desejam a vinda volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digam comigo. Amém. Amém. E Maranata. Amém, aleluia. Parece Maranata.